Esta é mais uma aula de controle de sistemas dinâmicos. Nessa aula, nós vamos apresentar alguns exemplos que nos mostram como que a gente obtém a função de transferência de um sistema, tá? Lembrando que a função de transferência é a razão entre saída e entrada do sistema no domínio da frequência, né? Essa equação é válida para, sistemas lineares invariantes no tempo, e para a gente obter a função de transferência, a gente assume todas as condições iniciais nulas, tá? E nós vamos também mostrar como obter uma representação em espaço de estados a partir de uma equação diferencial. Lembrando que a representação em espaço de estados ela é modelada, como duas equações, matriciais. A primeira delas é para um dado instante de tempo t, relaciona a taxa de variação das variáveis de estado com as variáveis de estado e a entrada do sistema. E a segunda das equações para um dado tempo t relaciona a saída do sistema com as variáveis de estado e a entrada do nosso sistema. Bem, o primeiro exemplo que nós vamos tratar é um exemplo em que nós temos uma equação diferencial e a gente deseja obter a função de transferência. Muito bem, nós temos uma equação diferencial. Antes da gente iniciar o problema propriamente dito, vamos analisar essa nossa equação e deixar bem clara a notação que nós vamos usar em toda essa aula, tá? Quando a gente tiver uma letra e em cima dela nós tivermos pontinhos, tá? O total de pontinhos indicam a ordem da derivada da nossa função. Então, por exemplo, um y com 3 pontinhos em cima é uma notação simplificada para uma derivada terceira de y em função do tempo. O y com 2 pontinhos em cima é uma notação simplificada para uma derivada segunda de y. Um y com 1 pontinho em cima é uma simplificação para uma derivada primeira. A mesma coisa vai valer para qualquer outra função ou para qualquer outra letra representando função nos nossos problemas. Então, o com 2 pontinhos em cima, por exemplo, é a derivada segunda do u. Um u com 1 pontinho vai ser a derivada primeira do u. Tá? Então, uma vez apresentada essa notação, nós temos uma equação diferencial de um sistema e queremos obter a função de transferência dele. Bem, a gente já viu lá na teoria que para a gente obter uma função de transferência a partir de uma equação diferencial é bastante simples. Basta a gente aplicar a transformada de Laplace sobre a nossa equação. Lembrando que a transformada sobre uma soma é a soma das transformadas de cada elemento da equação. Então, nesse exemplo, o que nós temos? Nós vamos aplicar a transformada de Laplace sobre a equação diferencial. A transformada de Laplace de uma derivada terceira de y vai ser s vezes elevado ao número que indica a ordem da derivada. Então, uma derivada terceira, nós vamos ter s elevado a 3 vezes a transformada da nossa função y, que é y de s. Mais, a constante ela pode sair para fora do operador de transformada, então nós temos mais 5,
Vamos ter mais 5 na equação no domínio da frequência. Transformada da derivada segunda, assumindo condições iniciais nulas, vai ser S elevado a 2, porque é derivada segunda, vezes y de S. Transformada de mais 2y, ponto, vai ser mais 2 vezes a transformada da derivada primeira de y, que vai ser S elevado a 1 vezes y de S, mais 3 vezes y de S, em que y de S é a transformada de y. No segundo membro, derivada segunda de u, nós vamos ter S ao quadrado vezes a transformada de u, que é u de S, menos 2 vezes S u de S, que é a transformada da derivada primeira de u, menos a transformada de u, que é u de S. Muito bem, o que nós vamos fazer agora é no primeiro membro colocar o y de S em evidência. Então nós vamos ter S ao cubo mais 5S ao quadrado mais 2S mais 3 vezes y de S. No segundo membro, colocamos o y de S em evidência. Temos S ao quadrado menos 2S menos 1 vezes o de S. Como a gente quer a função de transferência, que é o que? Saída sobre entrada, nós pegamos o u de S, passamos dividindo para o primeiro membro, e o polinômio que está no primeiro membro passa dividindo para o segundo. Saída sobre entrada no domínio da frequência é a função de transferência. Pronto, obtivemos a função de transferência, do que se refere àquela equação diferencial no domínio do tempo. Então, a resposta para esse primeiro exemplo é o que está apresentado aqui. Muito bem, vamos tratar de um mesmo problema, um outro exemplo, só que nesse caso nós também temos uma equação diferencial, queremos a função de transferência, mas nós temos um sistema que tem mais de uma entrada e mais de uma saída. Nós temos uma entrada U1 e uma entrada U2, ou seja, duas entradas. E nós temos duas saídas, Y1 e Y2. O que nós vamos fazer é o seguinte: aplicar a transformada de Laplace em todas as três equações, de forma a obter individualmente as funções de transferência que relacionam cada par de entrada e saída. Ou seja, nós vamos ter uma função de transferência que relaciona a primeira entrada e a primeira saída. Nós vamos ter uma função de transferência que relaciona a primeira entrada e a segunda saída. Nós vamos ter outra função de transferência que relaciona a segunda entrada e a primeira saída, e outra que relaciona a segunda entrada e a segunda saída. A gente pode observar nesse nosso sistema de equações diferenciais que nós não temos nenhuma equação que relaciona a segunda saída com a segunda entrada. Então, de antemão, a gente já pode assumir que a função de transferência que relaciona a segunda entrada e a segunda saída, ela é nula. Então, a partir de agora, nós vamos pegar cada uma das equações e vamos aplicar a transformada de Laplace nelas. Então, por exemplo, tomamos a primeira das três equações, e vamos fazer exatamente o mesmo procedimento do exemplo anterior. Vamos aplicar a transformada de Laplace sobre a equação, vamos colocar em evidência y1, que é a saída, no primeiro membro, e u1, que é a entrada, no segundo membro. Vamos, depois de colocar as funções em evidência, nós vamos manipular as nossas equações de forma a ter saída sobre entrada, tá?
No nosso caso, nós vamos ter y1 de s sobre 1 de s igual a um polinômio. Esse polinômio é a função de transferência que relaciona a primeira entrada com a primeira saída. Temos uma segunda equação, mesmo procedimento. Aplicamos a transformada de Laplace, transformada da derivada primeira é s vezes a função, que é y2, mais y2, mais s vezes 1 de s, que é a transformada da derivada primeira de 1. Manipulamos as equações depois de colocar y2 de s em evidência, de tal forma obtemos y2 sobre o 1, ou seja, a função de transferência que relaciona a primeira entrada e a segunda saída é s sobre s mais 1. Temos uma terceira equação no nosso problema. Vamos aplicar a transformada de Laplace, colocar y1 em evidência no primeiro membro, u2 em evidência no segundo membro, manipulamos as equações de forma a termos y1 sobre u2, isso vai dar 3s menos 1 sobre 2s menos 1, e isso é a função de transferência que relaciona a segunda entrada com a primeira saída. Muito bem, esse slide resume, os resultados das 4 funções de transferências anteriores, lembrando que uma delas é nula, ou seja, a que relaciona a segunda entrada e a segunda saída. Como nós temos mais de uma entrada e mais de uma saída, a nossa função de transferência ela pode ser apresentada numa forma matricial, Nós vamos ter uma matriz coluna com as saídas do sistema, y1 e y2. Vamos ter uma matriz coluna com as duas entradas, o 1 e o 2. O primeiro elemento é o que relaciona a primeira saída e a primeira entrada. O segundo elemento, ele relaciona a primeira entrada com a segunda entrada com a primeira saída. O elemento 2,1 é o cara que relaciona a primeira entrada com a segunda saída. Tá? Então, a gente só pegou os elementos e os introduziu nas matrizes. Então, efetivamente, a função de transferência saída y1 vai ser o quê? Esse primeiro polinômio vezes 1 de s mais o segundo polinômio vezes o 2 de s. O y2 vai ser o quê? Na hora que a gente efetuar a multiplicação matricial, nós vamos ter s sobre s mais 1 vezes o 1 de s, mais 0 vezes o 2 de s. Então, cada uma das saídas pode estar relacionada com mais de uma entrada. Só que nós vamos ter uma função de transferência para cada par entrada-saída. Então, a resposta para esse segundo exemplo é essa equação matricial, ou as equações apresentadas isoladamente, como mostradas na parte superior desse slide. Muito bem, agora vamos a um outro problema. Nós temos uma equação diferencial e queremos obter uma representação de espaço de estados a partir desta equação diferencial. Muito bem, vamos assumir que nós temos esta equação diferencial em que U é entrada e, detalhe importante, no segundo membro nós só temos a função de entrada. Tá? E no primeiro membro nós temos
uma soma, né, de várias funções de y, a nossa saída, em que y ponto é a derivada primeira, y2 pontos a derivada segunda e y3 pontos a derivada terceira. Muito bem, a gente sabe que para fazer a representação em espaço de estados, a gente precisa primeiro identificar as variáveis de estado. A gente já viu lá na parte teórica que as variáveis de estado são obtidas ou devem ser definidas como sendo aquelas variáveis obtidas por integração. Então, se a gente olhar a nossa equação diferencial, o y ele é obtido como a integral de y ponto. Então, o y é a nossa primeira variável de estado que está sendo chamada de x1. Lembrando que integração está relacionada com armazenamento de energia no nosso sistema. Muito bem, y ponto pode ser calculado como a integral de y2 pontos. Então, como y ponto pode ser obtida por integração, y ponto vai ser uma segunda variável de estado que eu estou chamando de x2. O mesmo raciocínio pode ser feito com y2 pontos. y2 pontos pode ser obtido como a integração do y3 que está aparecendo na equação. Então, y2 pontos vai ser a nossa terceira variável de estado. Muito bem, então, inicialmente nós já encontramos as três variáveis de estado. A primeira é a função y de saída. A segunda, o x2, é a derivada primeira da saída, y. E o x3 é a derivada segunda da saída. Só que a gente tem que lembrar que lá nas equações de função, representação, vamos voltar lá no início da nossa aula, em que a gente tinha a primeira equação, aparece as derivadas primeiras das variáveis de estado. Então, a gente precisa saber quais são essas derivadas primeiras das variáveis de estado. Olha bem, temos definidos quem são x1, x2, x3. Nós temos três variáveis de estado. A derivada de x1 vai ser o quê? Se x1 é igual a y, se eu derivar x1, eu derivo o y. Bem, o y ponto é quem? Y ponto é x2. Então, nós podemos dizer que x1 ponto, que é y ponto, que é igual a x2, então x1 ponto vai ser x2. A segunda variável de estado é x2 ponto. Na equação, nós precisamos saber quem é a derivada dessa variável de estado. Se a gente derivar x2, nós vamos ter x2 ponto. x2 ponto é o quê? Não é o y ponto? Então, nós temos que derivar o y também. Se nós derivarmos a derivada primeira, nós vamos ter a derivada segunda. Então, x2 é a derivada primeira de y. A derivada primeira de x2 é a derivada segunda de y. Bem, quem é a derivada segunda de y? A derivada segunda de y é o x3. Então, a derivada primeira de x2 pode ser escrita como x3. Muito bem, a gente também precisa da derivada de x3. A derivada de x3 é x ponto 3, né? Usando o padrão de símbolos que nós estamos adotando nessa aula. Aí nós temos que derivar a derivada segunda, que vai me dar a derivada terceira. Ok, então nesse ponto nós temos quem são as variáveis de estado e equações
para as derivadas primeiras, que é o que a gente precisa lá na representação em espaço de estados. A nossa equação original, ela está em função de y. O que nós vamos fazer é o seguinte, vamos deixar ela em função das variáveis de estado. Muito bem, y, a derivada terceira de y, é a derivada primeira da variável de estado x3, ou x.3. Então, no lugar de y3, nós podemos colocar derivada primeira de x3. Mais 5, y2 pontos. y2 pontos é o x3. Então, no lugar de y2 pontos, a nossa equação, nós podemos colocar x3. Y ponto é x2. Então, ao invés de 2y ponto, nós podemos escrever 2x2. 3y, né? Y é x1. Então, é a mesma coisa de eu escrever 3x1. E o u é igual a u. Muito bem. A gente sabe que nas variáveis, nas equações de representação de espaços de estados, nós precisamos de x1 igual a alguma coisa. Nós temos aqui x2 igual a alguma coisa. Temos aqui também, tá? E nós precisamos do x3 ponto, né, igual a uma expressão, né, que eu estou chamando de alguma coisa, mas é uma expressão que tem que ter variáveis de estado e ou entrada. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós temos uma equação em que nós temos a derivada primeira de x3. Nós podemos isolar o x3 ponto em função dos outros valores. Vai ser, né, o u menos 3x1 menos 2x2 menos 5x3. Então, nós temos uma equação em que nós temos a derivada primeira de x3. Bem, por que nós fizemos isso? Olha bem, as equações lá na nossa matriz, elas têm no primeiro membro as derivadas das variáveis de estado. E no segundo membro, elas podem ter funções que envolvem, né, as variáveis de estado e a entrada. Muito bem, x1 ponto igual a x2. A gente pode escrever que isso é o quê? x1 ponto mais 0 vezes x1, porque nós não temos x1 na primeira equação, mais 1 vezes x2, mais 0 vezes x3, mais 0 vezes u. Ou seja, a equação da primeira linha à direita é a mesma equação da primeira linha à esquerda. A única coisa que nós colocamos 0 vezes as outras variáveis de estado para ficarmos com uma forma cheia da nossa equação. A segunda equação é o quê? A derivada de x2 igual a x3. Então, a gente pode escrever que x2 é 0 vezes x1, mais 0 vezes x2, mais 1 vezes x3, mais 0 vezes u. A terceira equação que nós obtivemos, né, após a substituição das variáveis de estado na nossa equação original e isolando o x ponto de 3, né, nós vamos ter, né, a nossa função já no padrão. Lá na equação para representação em espaço de estados, nós temos o quê? Uma matriz com as derivadas, que é x1 ponto, x2 ponto, x3 ponto, é igual a matriz A vezes as variáveis de estado, mais uma matriz B vezes a entrada. A matriz A vai ter o quê? Na primeira linha, o que multiplica x nas equações que definem x1 ponto,
x2 ponto e x3 ponto. Se a gente olhar a equação aqui de cima, multiplicando x1, nós temos 0 na equação de x1 ponto, 0 na equação de x2 ponto e menos 3 na equação de x3. Multiplicando x2, nós vamos ter 1 na equação de x1 ponto, nós vamos ter 0 no x2 e vamos ter menos 2 no x3. Multiplicando o x3, nós vamos ter o quê? 0 na primeira linha, 1 na segunda linha, menos 5 na terceira linha. E multiplicando o u, 0, 0 e 1. 0, 0 e 1. Olha bem, o importante é que, se a gente efetuar a multiplicação dessas matrizes nesse destacado verde, da primeira equação da nossa representação em variáveis de estado, a gente vai obter as nossas equações originais, ou seja, o que está quadriculado em verde é uma forma matricial das equações que a gente havia obtido. Por exemplo, multiplicando a primeira linha vezes o x1, nós vamos ter 0 vezes x1, mais 1 vezes x2, mais 0 x3. Ou seja, x1 ponto é x2 mais 0 vezes 1. Então, a equação matricial é só uma forma da gente escrever a equação num formato diferente. Muito bem, a gente também obteve nas nossas equações que a saída y é a variável de estado x1. Então, nós vamos ter o quê? Y é igual a x1. É a mesma coisa que a gente escreveu o quê? Que y é igual a 1 vezes x1, mais 0 vezes x2, mais 0 vezes x3, mais 0 vezes 1. Então, aqui, ó, nós vamos ter 1, vamos ter 0 e vamos ter 0 na nossa matriz C. O vetor das variáveis de estado, a matriz de coluna de variáveis de estado, mais 0 vezes 1. Tá? Lembrando que se a gente fizer a multiplicação matricial aqui, ó, a soma dessas e a posterior soma dessas matrizes, nós vamos ter a nossa função y original. Então, y igual a x1, né, pode ser escrito numa forma matricial conforme indicado no quadro do slide. Lembrando que a matriz C ela vai ter tantas colunas quanto variáveis de estado e vai ter tantas linhas quanto saída. Como nós só temos uma saída, a matriz C só tem uma linha. Como nós temos 3 variáveis de estado, nós vamos ter 3, né, colunas. A matriz C tem que ter um formato tal que seja possível a gente multiplicar ela o vetor, pela matriz, com as variáveis de estado. A mesma coisa a gente pode dizer da matriz A, né? Ela vai ter tantas linhas quanto variáveis de estado e tantas colunas quanto variáveis de estado. A gente vai efetivamente, se precisar, efetuar multiplicação de matrizes com a posterior soma com o termo da entrada. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos as duas equações para a representação em espaço de estados para a nossa primeira equação diferencial. Vamos ver um outro problema em que nós também temos uma equação diferencial, queremos uma representação em espaço de estados, só que agora, no segundo membro, ao contrário do primeiro exemplo, em que a gente só tinha a nossa função de entrada,
agora nós temos a derivada, né, segunda e a derivada primeira também da entrada. Ou seja, a nossa equação diferencial, além de derivadas da saída, tem derivadas da entrada. A gente pode, eventualmente, querer fazer esse problema resolvendo do mesmo jeito do exemplo anterior, que seria o quê? Identificar as variáveis de estado exatamente da mesma forma, né? O y vai ser a primeira variável de estado, o y ponto a segunda variável de estado, o y2 pontos a terceira variável de estado. Aí a gente encontra os termos, né, para a derivada primeira de x1, para a derivada primeira de x2, né? Substituímos os valores na equação das variáveis de estado para obter a nossa equação em função das variáveis de estado e entrada, e aí nós chegamos na última linha aqui, ó, que apresenta um problema para nós. Olha bem, lá na equação de variáveis de estado, a derivada primeira de uma variável de estado tem que ser escrita em função das variáveis de estado, x1, x2, x3, nesse caso, e da entrada u, tá? Ou seja, na nossa equação, nós temos uma derivada segunda de u e uma derivada primeira de u que não aparecem lá na equação original. Lembrando que a equação original é o quê? A gente deveria ter x.3 igual a uma matriz A vezes a matriz coluna com as variáveis de estado, mais uma matriz B vezes o vetor de entrada. Ou seja, na nossa equação original, nós temos não temos derivada primeira e derivada segunda que aparecem aqui. Ou seja, se a gente tiver um problema em que nós temos derivadas da entrada no segundo membro da nossa equação, a metodologia que nós usamos no exercício anterior, ela não vai funcionar, porque ela vai gerar um formato de equação que está fora do padrão de representação em espaços de estados. E aí, né, o que vai acontecer? A mesma metodologia adotada antes não pode ser usada quando no segundo membro da equação nós tivermos alguma derivada da entrada. Ela só funciona quando a gente tiver a nossa entrada única e exclusivamente, ou seja, o vetor u. Muito bem, como que a gente pode proceder quando a gente tiver derivadas da entrada na nossa equação diferencial para obter a representação em espaço de estados? A primeira coisa é o seguinte, é levar a nossa equação para o domínio da frequência. Então, nós vamos aplicar a transformada de Laplace na nossa função, né? Igual a gente já havia feito anteriormente, aplicar a transformada de Laplace em cada membro, colocar o y de s e o u de s em evidência e achar a função de transferência do nosso sistema. Muito bem. A função de transferência do nosso sistema, nesse caso, nós temos um numerador e um denominador. E a gente pode escrever a nossa função separando numerador e denominador. Ou seja, s ao quadrado menos 2s menos 1, dividido por s ao cubo mais 5s ao quadrado mais 2s mais 3, pode ser escrito como 1 sobre o denominador vezes o numerador. Ou seja, a gente pode dizer que a função de transferência é o produto de duas funções de transferência. Uma é o H1, que é 1 sobre S3 mais 5S2 mais 2S mais 3, e outra é o H2, né,
que vai ser igual a S ao quadrado menos 2S menos 1. Olha bem, isso aqui nos permite criar uma representação em diagramas de bloco, em que nós temos um bloco que tem a função de transferência 1 sobre S ao cubo mais 5S ao quadrado mais 2S mais 3, que eu estou chamando de H1, e outro bloco que tem uma função de transferência S menos 2S, S ao quadrado menos 2S menos 1. Muito bem. Entre o primeiro e o segundo bloco, né, a gente tem, né, um sinal que eu estou chamando de W de S. Então, quando a gente tem equações diferenciais que têm derivada, a gente aplica a transformada de Laplace e separa a nossa função de transferência numa em que a gente tem só o denominador e na outra que a gente tem o numerador. Então, se o H1 de S é essa função, W de S, saída do primeiro bloco, dividido por U de S, entrada do primeiro bloco, vai ser 1 sobre o primeiro polinômio, o polinômio que tem o denominador, que é o nosso H1 de S. O segundo bloco, a relação entre entrada e saída dele vai ser saída Y de S, que inclusive é a saída do sistema, dividido por entrada do segundo bloco, H2, W de S. A função de transferência vai ser S ao quadrado menos 2S menos 1. Então, esse foi um caso em que, para a gente resolver, nós tivemos que levar para o domínio da frequência e separar a nossa função de transferência em duas. Uma com o denominador e outra com o numerador. Sempre a que tem o denominador vai ficar associada ao bloco cuja entrada é o U de S, para facilitar a nossa vida. Muito bem, então nós definimos dois blocos intermediários, né? Esses dois blocos, cada um tem uma função de transferência, e aí nós vamos trabalhar em cima dessas duas funções de transferência para podermos definir, né, a nossa representação em espaço de estados. Peguei a primeira função de transferência, que é o quê? W de S dividido por U de S. Tá? Isso aqui é uma função de transferência. O que eu fiz em seguida foi multiplicar cruzado, ou seja, W de S vezes esse polinômio, vai ser o U de S vezes 1. Apliquei a transformada de Laplace inversa, né? S ao cubo vezes WS vai ser o quê? Derivada terceira de W, no domínio do tempo, mais 5 vezes S ao quadrado WS, S ao quadrado WS, a transformada inversa disso, é a derivada da nossa função y no tempo. Vamos ter 2S vezes WS, que vai ser, né, depois de aplicada a transformada inversa, 2W ponto. A transformada de 3WS vai ser 3W no domínio do tempo, isso igual a U. Bem, a primeira variável da equação, o W, vai ser a primeira variável de estado. A segunda W ponto vai ser a segunda variável de estado. E a terceira variável, W2 ponto, vai ser a terceira variável de estado. O W3 ponto não é variável de estado porque ele não pode ser obtido por integração. Nós não temos aqui um W4, né? Então, W ponto e W2 pontos, né, vão ser as nossas variáveis de estado. Só que nas representações em espaço de estados, nós precisamos da derivada das variáveis de estado.
Então, a derivada de x1 vai ser o quê? A derivada de x1 vai ser a derivada de w, que é o w ponto. W ponto é x2. Então, x1 ponto vai ser x2. A derivada de x2 é x2 ponto. Isso vai ser igual à derivada do w ponto, que vai ser a derivada da derivada primeira, que é a derivada segunda. Derivada segunda de w, w2 ponto, é o x3. Então, o x2 ponto é o x3. E a derivada de x3 vai ser a derivada terceira de w. Vamos substituir esses valores na equação original. W3 ponto é o x3 ponto. Onde eu tenho 5w2, né? W2 é x3, eu vou ter 5x3. Onde eu tenho 2w ponto, w ponto é x2, então eu vou ter mais 2x2. Onde eu tenho w é x1, então eu vou ter mais 3x1 igual a u. Isolo o x3, temos a terceira equação. Temos três variáveis de estado, então temos x1 ponto igual a x2, x2 ponto igual a x3 e x3 ponto igual a essa expressão que está demonstrada aí. Muito bem, só que aqui nós temos dois blocos. O que nós fizemos foi achar as variáveis de estado para essa primeira equação, mas nós temos uma segunda equação que relaciona a saída y com a entrada desse segundo bloco, que tem função de transferência s ao quadrado menos 2s menos 1. Então, a razão entre saída e entrada é o H2 de S, que é o termo do numerador da nossa função original. Com isso, nós temos o quê? No primeiro passo, nós definimos quem é x1, x2 e x3. Também definimos quem é x1 ponto, x2 ponto e x3 ponto. Bem, vamos pegar a nossa segunda função de transferência. De novo, multiplicação cruzada. Nós vamos ter y de s vezes 1 é igual a s ao quadrado menos 2s menos 1 vezes w de s. Aplicamos a transformada inversa, então nós vamos ter y igual a derivada segunda de w menos duas vezes a derivada segunda de w menos w, que é a transformada inversa de ws. W2 ponto é o que? É x3. Então, na nossa equação, ao invés de W2 pontos, nós temos x3. W ponto é x2. No lugar de W ponto, a gente pode escrever x2. W é x1. Então, no lugar de W, temos x1. Então, a gente tem uma saída em função das variáveis de estado, tá? E aí, a gente tem toda a condição de definirmos as nossas variáveis de estado. Olha bem, a manipulação da primeira das equações nos forneceu x1 ponto igual a x2, x2 ponto igual a x3 e x3 ponto igual a essa expressão. Nós temos três variáveis de estado, x1, x2 e x3. Vamos ter três derivadas primeiras. E aí nós vamos ter, multiplicando, a primeira coluna é a coluna do x1. Multiplicando x1, nós vamos ter 0 na primeira equação, 0 na segunda equação e menos 3 na terceira. A segunda coluna é do x2. Na primeira equação nós temos 1 vezes x2. Na segunda equação nós temos 0 vezes x2. Na terceira, menos 2
x2. A terceira coluna é a coluna do x3. Na primeira equação nós não temos nada multiplicando x3. Na segunda equação nós temos 1 multiplicando x3. E na terceira equação nós temos menos 5 multiplicando x3. Além disso, nós temos o u. O u só aparece na equação do x3. Então, eu vou ter 1, que é o coeficiente na equação, né? E 0 nas demais posições, porque nem x1 ponto, nem x2 ponto dependem da entrada u. O y é igual a isso, vai ser menos 1, menos 2, mais 1, vezes as variáveis de estado, mais 0 vezes 1, ou seja, a matriz D ela é 0. Então, só repassando o que nós vimos aqui. Toda vez que a gente tiver uma equação diferencial em que nós tivermos uma derivada no segundo membro, a gente vai ter que levar para o domínio da frequência, separar a função de transferência obtida e aí manipular os blocos desse sistema que nós encontramos de forma separada. Então, de novo, derivamos a nossa função, achamos a função de transferência, dividimos a função de transferência em duas. Uma vai ter 1 sobre o denominador e a outra vai ter só o numerador. O produto de dois polinômios, de duas funções, no diagrama de bloco, são dois blocos em série. O primeiro bloco, que eu estou chamando de H1, tem função de transferência saída W sobre entrada U, né, igual a 1 sobre S ao cubo mais 5S ao quadrado mais 2S mais 3. O segundo bloco, cuja saída é Y de S e a entrada W de S, vai ter o segundo polinômio, que é o do denominador. Então, nós vamos ter Y de S sobre W de S igual a S ao quadrado menos 2S menos 1. Aí, o que a gente faz? Multiplica cruzado, aplica a transformada inversa, define quantas variáveis de estado a gente precisa, são aquelas associadas com operação de integração, tá? E aí, a gente consegue obter para um bloco e para o outro, né, a relação entre saída e entrada nesses blocos. Por último, a gente pega as equações que a gente obteve e monta as equações matriciais de forma a preservar a relação entre as variáveis. Olha bem, o x1 é a primeira linha. Na hora que a gente multiplicar essa matriz, nós vamos ter 0 vezes x1, 1 vezes x2, 0 vezes x3, desculpa, mais 0 vezes u. Então, nós vamos ter x1 ponto igual a x2. E assim para todas as outras linhas. Ou seja, equações de cima, equação matricial embaixo, são a mesma equação. Se a gente multiplicar as matrizes e somar, nós vamos obter as mesmas equações apresentadas em cima. E isso vale tanto para a primeira equação, em que nós temos as derivadas das variáveis de estado, quanto na segunda equação, em que nós temos a saída do sistema. Muito bem. Fizemos, né, obtivemos, né, duas representações em espaço de estados. Na primeira, na equação diferencial, a gente só tinha a função u. No segundo exemplo que a gente viu, a gente tinha derivadas de u. E aí a gente teve que ir para o domínio da frequência, usar a representação de diagramas de bloco, né? E aí
aplicar a transformada inversa, ou seja, a gente acabou tendo um trabalho maior. Vamos ver um outro caso agora, que é o mesmo problema que a gente viu para a função de transferência, só que agora o que acontece? Nós temos função com mais de uma entrada e mais de uma saída. E aí nós vamos ter um trabalhinho extra aí, né? Muito bem. Em tese, a gente tem que analisar uma a uma das equações diferenciais. Nesse caso específico, o que vai acontecer? A primeira equação, ela está em função da primeira saída do nosso sistema, y1. A segunda também tem ela. Como não aparece o y2 nessas equações, o que eu optei por fazer para simplificar um pouco a minha vida? Eu vou trabalhar com as duas primeiras equações, porque no primeiro membro das duas primeiras equações, numa eu tenho a relação da primeira saída com a primeira entrada, na segunda, primeira saída com segunda entrada. Então, como eu só tenho nessas duas equações y de 1, ou seja, só uma das saídas, eu posso trabalhar com essas duas equações ao mesmo tempo, do mesmo jeito que a gente opera quando a gente está trabalhando sistemas de equações para achar raízes. O que eu fiz para simplificar? Peguei as duas equações e somei as duas, porque as duas têm y1 no primeiro membro. Tá? Com isso, nós vamos ter uma equação diferencial que relaciona a primeira entrada, a primeira saída com a primeira e a segunda entrada do nosso sistema. O que eu vou fazer? Como no segundo membro eu tenho derivadas das entradas, eu vou ter que aplicar a transformada de Laplace, achar a função de transferência e separar a função de transferência em cada membro entre o numerador e o denominador. Como eu tenho duas entradas, nós vamos ter duas equações com numerador e denominador separados. Um para primeira entrada, outra para segunda entrada. Bem, para ver e facilitar a nossa visão, o que é mais fácil a gente fazer? Fazer o diagrama de blocos. Tá? Nós vamos ter o primeiro termo, em que H1 de S eu estou chamando de 1 sobre S ao cubo mais 5S ao quadrado mais 4S mais 2. O segundo H2 de S é S ao quadrado menos 2S menos 1. Defini um sinal entre um bloco e o outro, arbitrei e chamei de W1. A saída do segundo bloco eu estou chamando de Z1. Então, Z1 é o resultado dessa primeira parte da função de transferência que está ligada à entrada 1. Muito bem. A segunda parte da equação, nós temos o quê? Um termo com denominador, que eu estou chamando de H3 de S, um termo 3S menos 1, que eu estou chamando de H4, tá? Vezes a entrada 2. Então, o Z2 é o quê? O nosso ramo do diagrama de blocos que provém lá de U2. Tá? Nós vamos ter dois blocos. O que vai acontecer? Nós vamos ter o dobro do trabalho da questão anterior. Lembrem-se que na questão anterior a gente só tinha um ramo, tivemos que fazer a multiplicação cruzada, transformada inversa para a primeira equação e para a segunda equação, para definir as variáveis de estado e podemos trabalhar. Aqui nós vamos fazer exatamente a mesma coisa.
Nós vamos ter bastante trabalho a partir de agora. Peguei a primeira equação, primeira função de transferência, que relaciona o H1, a saída dele é W1 de S e a entrada é 1 de S. Então, W1 de S sobre 1 de S é 1 sobre esse polinômio. Fiz a multiplicação cruzada, apliquei a transformada inversa de Laplace. Então, na segunda linha aqui, nós temos no domínio do tempo. Então, nós vamos ter uma variável x1, que é W1, uma variável x2, que é W1 ponto, uma variável x3, que é W2 ponto. Com isso, o x1 ponto vai ser o quê? Derivada de W1, derivada de W1 é x2. x2 ponto é o quê? Derivada segunda de W1, vai ser o x3. O x3, o que nós vamos fazer? A derivada do x3 vai ser a derivada terceira do W1. Substituo os valores na equação, obtenho a minha equação em função das variáveis de estado, ou seja, derivada terceira de W1 é x3 ponto. Derivada de W12 é x3, W1 ponto é x2, W1 é x1. E nós vamos ter a entrada 1. Com isso, nós vamos ter 3 variáveis de estado, e a nosso sistema de equações está apresentado aqui. Muito bem. O segundo bloco desse ramo, que é o S ao quadrado menos 2S menos 1, o H2S, ele é o quê? O H2S é Z1 dividido por W1. Então, Z1 por W1 igual ao polinômio associado com o bloco H2. Aplico a transformada, a multiplicação cruzada, aplico a transformada inversa. Como nós só temos W1 dois pontos, W1 ponto, são variáveis que já foram definidas, e aí a gente tem como definir o Z1. Então, nesse ponto, nós temos 3 variáveis de estado já definidas e nós temos a saída Z1 em função dessas variáveis de estado. Ou seja, Z1 já está definido. Nós vamos ter que fazer a mesma coisa agora para o ramo de baixo. Nós temos H3, que é 1 sobre S3 mais 5S2 mais 4S mais 2. E temos o H4, que é 3S menos 1. Nós vamos fazer o mesmo procedimento. W2 sobre o 2 é igual ao H3. Multiplicamos cruzado, aplicamos a transformada inversa, definimos as variáveis de estado, elas vão ter que ter números diferentes, porque elas agora se referem a W2, por isso que eu estou chamando de variável x4, x5 e x6. Definir as derivadas primeiras dessas variáveis, substituir esses valores na equação original, de forma a achar uma equação que nos define o x4 ponto, x5 ponto e x6. O outro bloco desse sistema relaciona Z2 sobre W2, que vai ser igual a 3S menos 1. Multiplicamos cruzado, aplicamos a transformada inversa, e aí nós vamos ter Z2 igual a 3x5 menos x4, igual aos procedimentos que a gente fez anteriormente nesse mesmo exercício e no outro exercício anterior. Com isso, resumo da obra. Nessa parte nós temos 6 variáveis de estado, Nós temos, então, 6 derivadas de variáveis de estado e nós já temos as equações. Muito bem, temos também o Z1, quem é Z1, e o Z2. Só que se a gente olhar no nosso diagrama de blocos, a saída Y1 é a saída de um ponto de soma, que está somando Z1 mais Z2.
na nossa equação de algébrica, na algébrica, y1 é o quê? Z1 mais Z2. Então, o que nós temos na nossa equação? Y1 é Z1 mais Z2. Z1 é menos x1 menos 2x2 mais x3, que nós obtivemos aqui anteriormente. Z2 é 3x5 menos x4. Então, nós vamos somar essas duas equações. E ela está aqui definida para nós, o y1. Então, para o nosso primeiro conjunto de equações, a gente tem, definido 6 variáveis de estado e o valor de y1 também já está definido. Só que a gente tem que lembrar que eu tinha 3 equações e primeiro eu trabalhei com as duas primeiras. E nós temos mais uma equação. Nós vamos ter que fazer exatamente o mesmo procedimento para a terceira equação lá do nosso sistema. Tá? De novo, como no segundo membro nós temos a derivada primeira da nossa entrada 1, a gente vai ter que aplicar a transformada de Laplace direta, ir para o domínio da frequência, achar a função de transferência do nosso sistema. Nós vamos ter o nosso sistema, a função de transferência, que é o quê? A relação entre a saída 2 e a entrada 1 é S sobre S mais 1. Só que a gente sabe que a gente vai ter que separar esse polinômio em duas partes. Uma com 1 sobre o denominador e outra com o numerador. O H, o primeiro bloco, ou seja, o que relaciona o 1 e um W3 qualquer, a gente vai associar 1 sobre S mais 1. Então, H5 é 1 sobre S mais 1. H6 vai ser o quê? O S. Tá? Então, nós tínhamos uma função de transferência única, separamos ela em duas partes. No diagrama de blocos, significa separar o diagrama de blocos em dois. Nós vamos ter a primeira função de transferência do produto e a outra nós vamos ter S. A gente sabe que na hora que a gente simplifica esse diagrama de blocos, nós vamos pegar a função de transferência do primeiro bloco, que eu estou chamando de H5, 1 sobre S mais 1, e multiplicar pelo H6, que é S, porque os dois blocos estão em série. O que eu fiz foi inserir um sinal no meio. Então, nós vamos pegar o W3 sobre o 1. O W3 sobre o 1 é o quê? É a função de transferência do primeiro bloco, que é 1 sobre S mais 1. 1 sobre S mais 1. Multiplicamos cruzado e aí a gente vai ter só, aplicamos a transformada inversa, só vamos ter uma outra variável que é do W3. Então, eu vou ter que pôr um outro nome qualquer, x7, porque até x6 a gente já tinha usado anteriormente. Então, nós vamos ter uma sétima variável de estado. Tá? Com essa sétima variável de estado, a gente consegue definir o outro bloco, y2 sobre entrada W3S, que é o S. Multiplica cruzada, leva para o domínio do tempo, No domínio do tempo, a gente obtém a saída y2, que é menos x7 mais o 1. Ou seja, nós acabamos tendo que repetir 3 vezes, uma para esse ramo, para definir o Z1 sobre o 1, outra para esse ramo para definir o Z2 e outra para outra equação. Com isso, nós vamos ter o quê? 6 variáveis de estado relacionadas, entre elas,
desta forma apresentada. A primeira derivada é x2, ou seja, eu vou ter 1 no x2 e 0 nas outras posições. O x2 é igual a x3. x2 é igual, terceira coluna, x3. Ponho 1 aqui, 0 nas outras posições. O x3 é o quê? Menos 2x1, menos 4x2, menos 5x3. Terceira linha. E 1 vezes 1. O x4 é x5. Na linha de x4, a quinta coluna, nós vamos ter o x5 igual a 1. Como o x4 não depende de x1, x2, x3, x4, x6 e x7, as demais posições da linha ficam com 0. O x5 só depende do x6. x5, só a sexta coluna vai ter 1. O resto 0. O x6 menos 2x4, menos 4x5, menos 5x6, mais 1, o 2. E o x7 ponto vai ser o menos x7 mais 1. Pronto, nós temos definida a primeira equação para o nosso sistema, em que a gente tem, né, 2 entradas e 2 saídas. Só que a gente também precisa obter a equação da saída do nosso sistema. E no nosso caso, nós temos 2, tá? Então, a matriz C, ela vai ter 7 colunas, uma para cada variável de estado, e 2 linhas, uma para cada saída do sistema. Muito bem, o y1 vai ser o quê? Menos x1, menos 2x2, mais 1x3, menos 1x4, mais 3x5, 0x6 e 0x7. Também não depende do U. O y2 vai ser menos 1x7, menos 1x7, as outras posições todas 0, mais 1 vezes 1. Está aí a equação da nossa saída. Tá? Com isso, nós vamos encerrar essa aula. Então, embora a gente tenha mais trabalho, quando as nossas funções, né, as equações diferenciais, têm derivada da entrada, o procedimento é sempre o mesmo, ou seja, a gente tem que utilizar o diagrama de blocos com 2 blocos separados, um com 1 sobre o denominador, o primeiro, que relaciona o sinal intermediário com a entrada, e outra com o numerador, que relaciona a saída com o sinal intermediário. Muito bem, uma outra coisa que poderia acontecer, e que eu não mostrei, é que uma equação diferencial, né, ela pode envolver, por exemplo, mais de uma entrada e mais de uma saída na mesma equação. Tá? Quando isso ocorrer, a melhor forma é levar para o domínio da frequência e desenhar o diagrama de blocos, e a partir do diagrama de blocos a gente define a representação em espaço de estados. Na aula, na sequência, nós vamos ver como gerar representações, né, função de transferência e representação em espaço de estados quando a gente tem diagrama de blocos. Tá? Com isso, com isso nós vamos encerrar esta aula de exemplos. Ela vai ser seguida de uma segunda aula, conforme eu falei, mas aí a gente vai estar gerando não a partir de equações diferenciais, mas a partir de diagramas de bloco.